meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temai. Amém? Pode tomar seus assentos, irmãos. Glória a Deus. Fizemos uma leitura um pouco extensa. Uma leitura extensa para que os irmãos pudessem entender um pouco melhor o contexto, né? Amém. Então nós vamos falar aqui sobre a Bíblia e a autoestima. A Bíblia e 3 fontes de autoestima. O que a Bíblia fala sobre autoestima? E o que é autoestima? Autoestima é autorrespeito, autoconfiança, autoaceitação, né? E é sobre isso que nós vamos falar. E qual é a maneira correta de enxergar a si mesmo, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus? Qual é a maneira correta? Existem 2 maneiras de se desenvolver a autoestima. Você pode desenvolver a autoestima... Pode ser, pastor? Tudo bem? Você pode desenvolver a autoestima ou trilhando o caminho do orgulho ou o caminho da humildade. Se você escolher o caminho do orgulho, consequentemente você vai ser fadado ao fracasso. Porque Deus não está com o orgulhoso, com o soberbo. Não obstante, se você escolher o caminho da humildade, você terá a bênção do Senhor. Mas eu quero falar aqui sobre 3 fontes da autoestima. Como que você se vê, como que você se enxerga, é uma das fontes. Uma segunda fonte seria como as pessoas enxergam você. E uma terceira fonte é como Deus ou como os céus enxergam você. De onde vem a tua autoestima? A tua autoestima vem da maneira como você se enxerga? A tua autoestima vem da maneira como as pessoas enxergam você? A opinião dos outros ao teu respeito mexe muito com o teu emocional, com a tua estrutura psicológica? Ou o mais importante para você é a maneira como você é visto pelos céus? É a maneira como Deus te enxerga? Então qual é a fonte, a sua fonte de autoestima? Repetindo, a fonte da tua autoestima é a maneira como você se enxerga? É a maneira como as pessoas te enxergam? Ou é a maneira como Deus te enxerga? Amém? É sobre isso que nós queremos falar. Alguns creem que a autoestima e a Bíblia não se misturam. Outros estão convencidos de que não há melhor lugar para encontrar autorrespeito e autoaceitação a não ser aqui na palavra de Deus. E ninguém tem maior potencial para o autorrespeito e a dignidade do que os que aprendem a verem-se do ponto de vista do céu. A tua autoestima será uma autoestima inabalável, uma autoestima bastante elevada, se você se enxergar do ponto de vista do céu.
Porque quando nós nos enxergamos do nosso próprio ponto de vista, quando nós avaliamos quem somos, através das nossas habilidades, através dos nossos dons ou dos nossos talentos, e olhamos para a vida de A ou de B, nós tendemos a ficar com a autoestima em baixa, sim ou não? Porque se diz por aí que a grama do vizinho sempre é mais verde, não é? E isso é tão comum, inclusive dentro da igreja, que quando a gente vai conversar com algum irmão para empossar essa pessoa em um determinado departamento da igreja, quando essa pessoa tem a autoestima baixa, mesmo sabendo que pode exercer aquela função, uma das primeiras coisas que a pessoa diz é: eu não sou como fulano nem como Beltrano, pastor, eu não tenho condição. Porque a pessoa se compara. E essa é uma maneira muito ruim de você aumentar ou cuidar da sua autoestima, se comparando com as pessoas. E uma segunda maneira nociva de você adquirir autoestima é ouvindo o que as pessoas dizem ao teu respeito. Tem pessoas que não podem ouvir uma crítica, que fica com a sua autoestima abalada, fica depressiva, não quer sair do quarto, não quer sair da cama, não é? Tem pessoas que a opinião dos outros a respeito dela mexe com a sua estrutura emocional. Mas quando você eleva os seus pensamentos ao trono da graça, vê a misericórdia de Deus, vê a graça de Deus que está sendo derramada em tua vida, vê que tudo que você tem ou é, não provém de você mesmo, mas provém do Senhor, aí você tende a melhorar a sua autoestima. Quem está entendendo? As pessoas estão aí, irmãos, tomando medicação, fazendo terapia. Os escritórios, os consultórios de psicologia nunca estiveram tão cheios de pessoas ansiosas, depressivas, com a sua autoestima baixa por conta dessas coisas. Então a pergunta é: de onde vem a tua autoestima? Como você se enxerga? Como você acha que as pessoas se enxergam e como você acha que Deus se enxerga? Me lembro que o rei Saul foi rejeitado por Deus. O rei Saul fez da maneira errada a construção da sua autoestima. Porque ao invés de tentar agradar a Deus, ele tentou agradar as pessoas. Para Saul era mais importante a maneira como as pessoas iriam enxergá-lo do que a maneira que Deus iria vê-lo. E essa é uma maneira equivocada de nutrir, de cuidar da autoestima. E eu digo para os irmãos: cuide da sua autoestima, irmãos, para você não entrar em remédios, para você não perder noites de sono, para você não ficar com depressão, com crise de ansiedade. E eu digo para vocês, aqui na palavra do Senhor, tem remédio para baixa autoestima. Aleluia, glória a Deus. Se tem um lugar que pode curar você da sua baixa autoestima, é a palavra de Deus, é aqui na igreja. E Saul, me lembro que quando Samuel marcou com Saul que ele esperasse para que eles pudessem oferecer sacrifício, e o povo estava pressionando Saul para que ele fizesse rápido aquele sacrifício, para que ele tomasse logo uma atitude. Ele não querendo esperar por Samuel, se preocupando com a aceitação do povo, ele ofereceu o sacrifício. E acabou fazendo as coisas da maneira errada. Então, buscar a nutrição da sua autoestima na aceitação das pessoas, na maneira como as pessoas vão te enxergar, isso é muito nocivo para a sua vida emocional e espiritual. Diferentemente de Davi. Davi não buscou a aceitação das pessoas, Davi buscou a aceitação de Deus. E a sua autoestima
não estava no que as pessoas viam dele, muito menos das suas próprias habilidades. A autoestima de Davi vinha de Deus. Quem se lembra quando Golias se levantou contra Israel e Golias desafiou o exército do Senhor? Davi se apresentou e se prontificou a enfrentar aquele gigante. Golias passou dias afrontando e desafiando o exército de Israel, e nenhum homem foi capaz de enfrentar aquele gigante. Eu tenho certeza, irmãos, que no meio do arraial de Israel tinha soldados e até mesmo o próprio rei Saul com a autoestima elevada. Sim ou não? Homens de guerra, homens de batalha, homem armado até o dente para enfrentar quem quer que fosse, menos aquele gigante. Mas nenhum desses homens com a autoestima elevada tinha autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autorrespeito a ponto de enfrentar aquele gigante. Aí vem um menino, um adolescente, franzino, que não tinha como fonte de autoestima as suas habilidades de pastor de ovelha, que não tinha a sua autoestima na sua habilidade de usar uma funda ou um cajado, mas que tinha a sua autoestima como fonte no próprio Deus. Qual é a autoestima mais elevada? Qual é a autoestima mais eficaz, mais eficiente? A autoestima baseada nas suas próprias habilidades e talentos, ou a autoestima baseada naquilo que Deus pode prover para a pessoa? Qual é a autoestima mais eficaz? Porque a autoestima daqueles soldados não era o suficiente. Aí chega um garoto sem armadura, com uma funda na mão, um estilingue na mão, um cajado, um pedaço de pau na outra mão e um alforje com pedrinhas. Davi se apresentou ao rei Saul, foi-lhe dado a armadura de Saul, aquele capacete, aqueles instrumentos de guerra, a espada. Davi nem conseguia andar. A autoestima do fulano ou do beltrano não serve para você. As armas que fulano usa ou beltrano usa não são as armas pelas quais Deus vai utilizar através de você para fazer o que precisa ser feito. Quem está entendendo? Você vai lutar com as suas próprias armas. Você vai lutar com a autoestima não vindo do que as pessoas pensam ao teu respeito e também não vindo da sua própria habilidade ou talento. Você vai lutar com as armas de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aí Davi, cheio de autoestima, de autoconfiança, de autorrespeito, de autoaceitação, não pelo que ele era, porque ele era apenas um pastor de ovelha, nunca tinha entrado em um campo de batalha. E aí ele se apresenta para aquele gigante, depois de ter sido despido daquelas armaduras de Saul, e o gigante diz: mas sou eu algum cachorro, algum cão para vocês mandar um menino com pau para me enfrentar? E Davi fala para o gigante Golias: tu vens a mim com escudo, com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, que autoestima é essa? Isso é mais do que autoestima, isso é fé. É fé no impossível, é fé no que não se vê, mas se sente, que sabe. E Davi lutou com aquele gigante. E você conhece a história. A pedra foi bem na fronte. O gigante caiu. E com a própria espada daquele gigante, ele imolou, arrancou a cabeça de Golias. A pergunta é: de onde vem a tua confiança? Você está depressivo, ansioso, preocupado, porque você está olhando para os recursos que estão em tua volta. Você está olhando para o que tem à mesa, o que está visível, para o que está palpável. As coisas que você precisa enfrentar são maiores do que você.
As coisas que você precisa enfrentar são maiores do que a tua autoestima, ainda que ela esteja bem elevada. Mas se você buscar da água, da fonte de Deus, tudo isso que está em tua volta e em teu redor, que você julga ser maior, mais alto, ou até mesmo intransponível do que você verá que tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. O povo de Israel, quando saíram do Egito, os irmãos conhecem a história, eles peregrinaram 40 anos no deserto. Quando eles estavam ali em volta da terra de Canaã, Moisés separou 12 homens, um de cada tribo, para espiar a terra. Eles passaram 40 dias espiando a terra. Se infiltraram lá no meio do povo e ficaram estudando, espiando quais eram as possibilidades, quais eram as chances que eles tinham de enfrentar aquele povo, de tomar aquela cidade. Observe que Deus deu a promessa, Deus fez a promessa para eles, que daria uma terra que emana leite e mel, que onde eles pisassem, a planta dos pés seriam deles. Mas não viriam de mão beijada, eles teriam que batalhar por isso. Deus te fez promessas, mas você vai ter que fazer por onde? E se você estiver olhando para as suas próprias possibilidades, você vai estar fadado ao fracasso. É preciso ter fé. É preciso confiar em Deus. É preciso confiar naquele que te chamou. Aquele que te chamou é maior do que todas as barreiras. Aquele que te chamou é maior do que todas as adversidades que você está vendo na sua frente. Aí, esses 12, inclusive Josué e Caleb, foram. Lá eles viram gigantes, viram cidades fortificadas com muralhas, dentre elas Jericó, que você sabe muito bem. As muralhas de Jericó eram larguíssimas, passavam 2 carros por cima da cidade, do muro, e tão largo que era. Dentro do muro tinha casas. Era impossível transpor os muros de Jericó. E eles viram também coisas boas, como os frutos. E para carregar um cacho de uva, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Enfim, quando eles chegaram, conforme a leitura que nós acabamos de ler, eles olharam para si próprios como gafanhotos. Nós somos apenas gafanhotos perto desses homens. Não temos a menor chance de enfrentar esse povo. E as pessoas de Israel começaram a chorar e a plantear e a murmurar. E a culpar Moisés por estar ali, que chegaram até ali para morrer nas mãos daquele povo, que seria melhor não ter saído do Egito, ou voltar para o Egito, do que enfrentar aquela situação. Mas dentre eles tinha 2 pessoas, a saber Josué e Caleb, que não tinha sua autoestima baseada no seu recurso material, mas tinha sua autoestima baseada no trono da graça, no trono de Deus. Que o Deus que abriu o mar vermelho e fez eles passarem a pé enxuto, o Deus que lançou as 10 pragas no Egito, o Deus que cuidou deles durante toda a trajetória do deserto, sem deixar que os sapatos se desgastassem, sem deixar que as roupas se desgastassem, durante 40 anos. Esses 2 puderam contemplar o milagre de Deus que estava por vir. Uns viram a impossibilidade de conquistar a terra. Outros 2 viram a possibilidade de conquistar a terra que emana leite e mel. Isso depende muito da ótica com que você enxerga as coisas, irmãos. Tem pessoas que vêem problema em tudo. E outros que, no problema, enxergam a solução. Você está olhando para as coisas do ponto de vista pessimista e enxergando apenas dificuldade? Ou você está olhando as coisas do ponto de vista otimista, ou além de otimismo, do ponto de vista da fé, e vendo que Deus pode trabalhar em teu favor? Como que você está enxergando as coisas? Se você enxergar do teu próprio ponto de vista e dos recursos que você tem à mão,
a depressão, a ansiedade, a angústia pode bater veementemente na tua porta. Mas se você olhar no meio do problema, que ali tem uma coisa que pode te beneficiar, que você pode aprender com aquela situação, e que você tem um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, eu digo para você, sem sombra de dúvida, que você há de conquistar aquilo que você pretende conquistar, que você há de vencer aquilo que você deseja vencer, porque você tem um Deus que trabalha em teu favor. O profeta Isaías disse: desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu, nem sequer se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Irmãos, você tem um Deus que você não precisa carregar ele no braço. O nosso Deus não é como aquelas imagens de esculturas, em que as pessoas precisam dobrar os joelhos diante delas e fazer algum tipo de voto. Eu vi outro dia uma enchente que deu na Índia, e postaram uma foto de uma imagem de um deus, um suposto deus indiano, sendo carregado na enchente, para que as águas daquela enchente não carregassem aquele deus. O ser humano estava carregando o Deus, para que o Deus não morresse afogado. Mas o Deus que nós servimos, não é um Deus que nós carregamos. O Deus que nós servimos, é Ele que nos carrega no colo, aleluia. É Ele que cuida de nós, é Ele que põe sapato em nossos pés, é Ele que põe roupa no nosso corpo, é Ele que põe teto sobre a nossa cabeça, é Ele que põe o pão na mesa, é Ele que cuida de nós, não nós que cuidamos dEle. Louvado seja Deus. Me lembro que existe uma história extra-bíblica, não está na Bíblia, mas é uma história da tradição judaica, onde se conta que Terá, pai de Abraão, era confeccionador de deuses. E uma vez Terá precisou se ausentar e disse a Abraão, no caso era Abrão ainda, não Abraão, disse: Abraão, eu preciso sair por uns tempos e você vai cuidar dos deuses. Observe que o homem era que tinha que cuidar dos deuses. Você vai cuidar dos deuses, colocar comida para eles, as oferendas e tal. Tá bom, pai. Quando Terá se ausentou, Abraão pegou um porrete de pau e quebrou aquelas imagens todas, quebrou aqueles deuses todos, e encostou o porrete de pau assim no Deus maior. Quando Terá chegou de viagem, que viu aquele despautério, tudo quebrado, tudo destruído, Terá pergunta a Abraão: Abraão, o que aconteceu aqui? Ele disse: pai, esse Deus aí, ó, esse maior aqui, pegou o pau e quebrou todos os outros. Aí Terá disse: mas isso é impossível. Ele não anda, ele não se mexe. Como que ele ia quebrar os outros? Foi aí que Abraão disse assim: exatamente. Ele não se mexe, ele não anda. E por que o Senhor o adora? Diferente do Deus que chamou Abraão, é um Deus que cuidou de Abraão, é um Deus que cuidou dos israelitas. Não é um Deus, é o Deus, o único e verdadeiro Deus. É o Deus que cuida da sua igreja até os dias de hoje. De onde vem a tua autoestima? Qual é a fonte da tua autoestima? Qual é a fonte da tua confiança? Essa é a questão. Irmãos, mesmo como pastor da igreja, mesmo como conhecedor das Escrituras, tem hora que a depressão bate na nossa porta, a ansiedade bate na nossa porta. Somos seres humanos, mas logo nos lembramos do Deus que nós servimos. Quando olhamos apenas para as circunstâncias, quando olhamos para as adversidades e olhamos para quem nós somos e o que temos, o temor, o medo tende a crescer dentro do ser humano, sim ou não? Mas se você olhar para o Senhor, tudo isso se dissipa. Me lembro quando Eliseu foi cercado na cidade, salvo engano, Dotã, quando o rei da Síria
achando que no meio do seu exército tinha algum espião, porque tudo que ele ia fazer, os israelitas se antecipavam. Ele montava emboscada e o povo de Israel descobria a emboscada e agia preventivamente ao exército da Síria. E ele disse: só pode ter um espião. Convocou seu exército. E alguém disse: não, meu senhor, rei meu senhor, é que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E tudo que o senhor planeja fazer contra Israel, o Deus dele já revela para ele. Até mesmo aquilo que o senhor planeja dentro da tua câmara, no teu quarto, ele já sabe. Ah, é? Então vamos atrás desse profeta, vamos matá-lo. E cercou a cidade em que Eliseu estava. Um exército da Síria cercou a cidade. E pela manhã cedo, o moço do profeta Eliseu, o ajudante, talvez, a Bíblia não fala, mas talvez Geazi, que abre a porta, que vê a cidade cercada de carros, de cavaleiros, de soldados do exército assírio, ele se atemora. Ah, meu Senhor, o que vai ser de nós? O profeta ora a Deus e pede que Deus abra os olhos daquele rapaz para que ele veja. E as escamas dos olhos caem, ele vê que o monte em volta deles está cercado pelo exército do Senhor. Aleluia. E Eliseu diz: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Maior do que a tua tribulação, maior do que a tua dificuldade, maior do que a tua limitação, é o Deus a quem você serve. É o Deus que está contigo. Amém, irmãos? Mas tem uma ressalva aqui, ó. Tem uma ressalva. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha a ressalva. Se o Senhor se agradar de nós. Está vendo como as promessas de Deus, muitas delas são condicionais? Depende muito da forma como você se porta. Depende muito da forma como você se comporta para ser abençoado por Deus, para que os planos de Deus se cumpram na vida do crente. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Deus era com eles. Deus prometeu a eles. Mas eles precisavam fazer por onde agradar ao Senhor. Eles precisavam fazer por onde servir ao Senhor. Então, muitos ali estavam vendo dificuldade. Muitos ali estavam vendo barreiras intransponíveis. E enxergando a si próprio como gafanhotos que poderiam ser esmagados. Mas os que confiavam no Senhor, não. Irmão, quem confia no Senhor, vê oportunidade. Onde alguns estão vendo dificuldade, onde alguns estão vendo barreiras, aqueles que confiam no Senhor estão vendo a oportunidade. Amém? O que você consegue enxergar o que está à tua frente? Barreiras, dificuldades ou oportunidades? Isso vai depender muito, repito, da fonte da tua autoestima, da tua confiança. Louvado seja Deus. Na sociedade em que vivemos, a visão que temos de nós mesmos está relacionada com a visão que os outros têm de nós. E infelizmente, desta forma, se estamos em uma sociedade cujo padrão de beleza não corresponde com a nossa beleza, somos considerados feios e, portanto, assumimos este pensamento como verdade. Sendo assim, a baixa autoestima não é provocada por forças externas, mas sim pela aceitação das mesmas. Não importa o que fizeram ou o que fazem a você, importa o que você vai fazer com o que fizeram ou o que fazem com você. Em outras palavras, a despeito do que somos submetidos, é relevante pensar de que maneira iremos encarar o que nos submete. Como que você vai encarar aquilo do qual você está sendo submetido? O trecho que eu acabei de ler aqui é a segunda visão da fonte de autoestima, que é a fonte baseada no que as pessoas pensam de nós. Se as pessoas pensam, por exemplo, que você não tem uma beleza externa, você se preocupa com isso, e isso afeta o teu emocional. Mas não é exatamente disso que eu quero falar. Eu quero falar da confiança
em Deus, da confiança que provém de Deus. Amém, irmãos? Dentro da autoestima, eu separei aqui alguns tópicos para a gente já ir caminhando para o final, que é atitude de competição ou de inveja, que pode resultar em ameaça, medo, ira, depressão, morte, como por exemplo temos Caim e Abel, Raquel e Lia, Saul e Davi, Sara e Agar, José e seus irmãos. Essas pessoas tinham a sua autoestima baixa em relação a outras pessoas que conviviam com elas. E isso fez com que elas perseguissem essas outras pessoas. Quem está entendendo? Caim em relação a Abel, Raquel em relação a Lia, porque Raquel não poderia gerar e Lia gerava muitos filhos. Saul, por ter sido rejeitado por Deus, e Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. Sara, por não ter dado filhos a Abrão e Agar sim. E os irmãos de José, por não ser tão querido pelo seu pai Jacó, como era o seu irmão José. Fomos criados por Deus com um propósito. Nosso alvo maior é que Cristo cresça e que sua imagem seja produzida em nós. Olha aqui uma vacina contra o espírito de inveja ou de competição gerado por uma baixa autoestima. Vou repetir aqui para os irmãos. Fomos criados por Deus com um propósito. E nosso maior alvo é que Cristo cresça e que sua imagem seja reproduzida em nós. Você quer aparecer para que a sua autoestima esteja boa? Ou você quer que o Senhor apareça através das suas atitudes? Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 10. Põe aqui por gentileza na tela. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora coloque aí Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha aí a nossa fonte de confiança. Olha aí a nossa fonte de autoestima. Vem do Senhor. Amém, irmãos? Então, a baixa autoestima muitas vezes está relacionada com o fato da pessoa não estar em notoriedade. Não se preocupe em estar em evidência. Apenas seja útil e, caso seja necessário, Deus se encarregará de evidenciar você. Mas quem tem que aparecer é o Senhor. Quem tem que aparecer não é você. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que ser aplaudido, quem tem que ser glorificado, quem tem que ser honrado, é quem te capacitou. É quem fez o investimento em você, na sua chamada. Então, muitas pessoas estão com a baixa autoestima por conta que não está sendo notado, por conta que não está sendo honrado, aplaudido. E quem deve aparecer, quem deve ser aplaudido e glorificado é o Senhor na tua vida. Quem está entendendo, irmão? É comum, irmãos, nós como seres humanos, ficarmos deprimidos por não ser notado, por não ser percebido, por alguém não agradecer, por alguém não reconhecer. Não se preocupe se alguém não está vendo, se alguém não está reconhecendo. Não se preocupe se o pastor não está vendo. Tem alguém vendo, tem alguém reconhecendo, tem alguém sendo glorificado por aquilo que muitos não estão vendo. E a tua autoestima não deve ser baseada no que as pessoas veem ou deixam de ver, no que o pastor vê ou deixa de ver. O importante aqui é que aquele
cujos olhos são como chama de fogo, está vendo. E a cada ação sua está sendo colocada uma pedrinha na tua coroa. Amém? Isso te consola? Isso eleva a tua autoestima? Isso te põe para cima? Com certeza, né? Né, pastor? Com certeza. Ah, o pastor não viu, o pastor não vê. A minha esposa não viu, o irmão não viu, o meu esposo não viu. Mas Deus viu. Está sendo anotado. Está sendo tudo anotado. Necessidade de agradar o homem. O que os outros pensam é o que importa. Isso impede que experimentemos a vontade de Deus e o seu propósito em nos salvar. O alvo do cristão deve ser agradar a Deus e satisfazer-se na glória de Deus. Você está com a baixa autoestima porque está buscando aplauso e não está conseguindo? Você está com a baixa autoestima porque não consegue like? Você está com a baixa autoestima porque não está sendo notado? Se isso está acontecendo dentro de você, é porque você está buscando glória para si. Não busque glória para si, não busque aplauso para si, busque para Ele. Porque aí, se você não for aplaudido, se você não for notado, isso não vai te afetar. Você não busca para si. Isso não afetava Jesus, irmãos. Porque ele dizia, eu não busco honra para mim, eu não busco glória para mim, mas busco glória e honra para aquele que me enviou. Portanto, as minhas palavras não são minhas, mas dele que me enviou. Então, o fato de reconhecer ou não, isso não afetava a autoestima de Jesus. E ele continuava firme na sua missão. Porque tem gente que desiste rápido, né, irmão? Tem gente que você dá uma tarefa para ela, e por não ser notado, por não ser aplaudido, por não ser percebido, desiste. Continue fazendo o que você está fazendo. Continue dando o fruto que você está dando. Porque alguém está sendo beneficiado pelo fruto e pela sombra que você produz, ainda que ninguém agradeça. E não permita que isto afete a tua autoestima e te deixe depressivo. Amém, irmão? O alvo do cristão deve ser agradar a Deus e satisfazer-se na glória de Deus. Vamos ler Gálatas 1 e 10. Gálatas 1 e 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O objetivo de Paulo era agradar a Deus. O objetivo de Paulo era agradar a Cristo. Amém, irmão? Agora, claro, isso não te dá o direito de sair ofendendo as pessoas. Ah, eu estou aqui para agradar a Deus, não é homem não, irmão. E tome ofensa, tome... Não é assim, não é sobre isso que eu estou falando. Agradar a Deus não lhe dá o direito de sair ofendendo quem quer que seja. Amém? A busca na aceitação pela aparência física pode resultar na inversão de valores e prioridades. Leia aí 1 Samuel 16 e 6. Coloque aí, 1 Samuel 16 e 6. Por que está escrito isso aqui? Eu estou lendo isso. Porque muitas pessoas buscam a autoestima na aparência física. Você se sente feio, irmão? Chega a uma certa idade, a barriga cresce, né? O cabelo cai, as rugas aparecem, né? As pelancas vêm junto, o cabelo fica branco, né? Isso afeta a tua autoestima? Então, é sobre isso também. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, aquele jovem alto, forte, bonito, né? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quer dizer que a tua autoestima está baixa, porque você se sente feia, porque você se sente feio em relação a um certo padrão de beleza que foi imposto na sociedade. Você se sente feio.
Deus achou feio esse padrão de beleza aí, que você acha bonito. Deus achou feio. O padrão de beleza que Deus enxerga é outro. Aleluia. Agora os feios podem rir, né? Os feios entre aspas, né, irmão? Feio segundo o padrão que o mundo impõe. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus olha para o coração. Aleluia, glória a Deus. É melhor ser feio para o mundo e bonito para Deus, ou feio para Deus e bonito pelo mundo? É melhor agradar a Deus, sim ou não? Deus olha para o interior. 1 Samuel 1,7, acabamos de ler. A segurança do cristão está no Senhor. Vamos ler Provérbios 3, 23 ao 26. Enquanto que a segurança de alguns estão na sua aparência física, para alimentar, nutrir a sua autoestima, a autoestima do cristão é nutrida na segurança do Senhor, na confiança do Senhor. É do 23 ao 26, tá? Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. 24. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Olha aí, irmão, que bênção. É daqui que vem a autoestima do crente. É daqui que vem a confiança do crente, do Senhor. Amém? Então não se desespera não, irmão. Coloca a cabeça no teu travesseiro e descansa e dorme. Tudo isso aqui vai ficar, irmão. Você não vai levar nada disso aqui. Tudo isso aqui vai ser consumido pelo fogo. E aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para os seus. Amém? Jesus convida os seus para um relacionamento de amor com Ele. A alegria dos seus deve ser encontrada nele, não em si mesmos. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Isso melhora a tua autoestima? Glória a Deus. Irmão, se isso não melhorar, não tem comprimido nenhum que melhore. Amém? O foco para uma vida plena é para cima e para fora, ao invés de ser para dentro. Por que isso aqui está escrito dessa forma? O foco para uma vida plena é para cima e para fora, e não para dentro. Você quer ter uma vida plena? Projete o seu olhar para cima. Cima, quem está em cima? Deus. Quem é que está fora? O Senhor, está no seu trono. E não para dentro. Porque se a gente for olhar para dentro de nós, irmão, nós somos miseráveis pecadores. É ou não é, irmão? A gente está indo bem aqui, tropeça ali, levanta, cai, levanta, não é? Pecamos todos os dias, pensamentos, palavras e obras. E se a gente for olhar para a nossa miserabilidade, se a gente for olhar para quem somos, não teremos uma boa autoaceitação ou autoestima. A chave para a autoestima é o equilíbrio. Toda vez que alguém se supervalorizar ou inferiorizar, sofrerá consequências indesejáveis na vida. Baixa autoestima pode parecer timidez, mas na verdade é incredulidade no que Deus pode fazer. Apesar do fato de, no início, Saul ter se sentido incapaz para tamanho cargo, a história nos mostra que o poder subiu a cabeça e seu fim foi triste. A trajetória de Saul mostra uma pessoa desequilibrada emocionalmente, insegura, com baixa autoestima, ciumenta e invejosa. Deus, por meio de Paulo, ensina como devemos pensar a nosso respeito. Vamos ler aí Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12 e 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, irmão?
A palavra moderação, além da ideia de equilíbrio, ou seja, capacidade de manter sua identidade no meio das lutas ou das vitórias, sob elogios ou críticas. Isso aqui, eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. A palavra moderação, além da ideia de equilíbrio, ou seja, a capacidade de manter sua identidade no meio das lutas ou das vitórias, sob elogios ou críticas, em vantagem ou desvantagem. Manter nossa autoestima equilibrada depende de sempre lembrar desses princípios bíblicos e agir de acordo com eles. Cuidar do conteúdo com o qual enchemos a nossa mente. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 8, para encerrar. Filipenses 4, 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Agora leia o versículo, coloca aí o versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você sabe onde Paulo estava quando escreveu isso? Na prisão. Estar na prisão não afetou a autoestima de Paulo. Não é o lugar que vai determinar se a tua autoestima está em alta ou em baixa. Mas o que vai determinar esses fatores é quem está com você e de como você reage ao local ou à situação em que você se encontra. Amém? Então Paulo escreveu isso aqui de dentro de uma prisão e isso não afetava a sua autoestima. Muito pelo contrário. Foi a carta de Paulo aos Filipenses, onde ele expressou, ou em que ele expressou a sua maior alegria. Paulo não estava na praia tomando água de coco. Paulo estava numa prisão romana, prestes a ser decapitado, prestes a perder a sua vida. Ele não estava se lamuriando com a baixa autoestima, achando que Deus o tinha abandonado, não. Ele escreve expressando maior alegria. Isso é o segredo, irmão. Coloca de novo aí o versículo 8. O versículo 8. Paulo estava pensando em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Olha aí o segredo para ter uma vida cristã plena, uma autoestima elevada. É pensar nas coisas celestiais. Amém? É culto de ensino, né? Culto de ensino não é só para a gente... Culto de ensino é para ensinar os irmãos também a ter uma saúde mental, saúde emocional. O que eu estou falando aqui para os irmãos nessa noite não é psicologia, apesar de ter aspectos psicológicos, mas é a palavra de Deus que cura a alma da pessoa. Então o que eu estou ensinando aqui no culto de ensino é para curar, proteger você da ansiedade, da depressão, da baixa autoestima, porque a palavra de Deus também trata desse assunto. Amém? A palavra ensinar vem do latim. Ensinar. O prefixo em, que dá a ideia de interior. Entrar. Introduzir. Né? Entrar. Então, ensinar vem de entrar, de interior. Sinar, no latim, é signo, e signo é marca. Não estou falando de signo do horóscopo. Signo, marca em latim. Então, ensinar é marcar por dentro. Quando se ensina, está marcando por dentro. Então, no culto de ensino, vocês foram marcados por dentro. Ensinar de signo, é por isso que eu tenho a palavra no português significativo, significante, significado. Significativo
vem de signo no latim, que é marca. Então, significativo, marcante, significado que marca. Então, nessa noite, ou em todas as noites dos cultos de ensino, vocês estão sendo marcados por dentro, para ter uma vida espiritual plena nesta terra, na presença de Deus e do mundo. Amém?